Olá, meus alunos, você que está aí conosco na Escola Bíblica Palavra Viva. Nós estamos começando agora mais uma aula do nosso curso Panorama Bíblico. E estamos entrando na lição de número 7 do nosso curso. Estamos trabalhando agora, dando início à terceira parte do módulo 1, volume 1, ok? E eu quero, desde já, lembrar você que você pode adquirir o material do nosso curso, ok? O módulo 1, volume 1, ele está dividido em 3 partes e você pode adquirir os 3 livros pelo valor de R$30 apenas, ok? Vai aparecer aí no vídeo um número de WhatsApp, você entra em contato conosco e nós vamos providenciar para você o envio deste material mediante um depósito bancário, ok? E você pode receber o material. Se você mora em Londrina, fica mais fácil, porque nós podemos usar nosso delivery para entregar para você na sua casa, ok? Pois bem, vamos para a nossa aula de número 7. Bom, para facilitar o estudo da Bíblia, nós vamos estudá-la por períodos. Então agora, efetivamente, nós vamos dar início ao estudo da Palavra de Deus. Nós ficamos um bom tempo, na verdade, nós já começamos esse estudo, porque nós ficamos um bom tempo em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, aonde nós vimos como que Deus, no princípio, criou todas as coisas. Para que nós pudéssemos entender a dinâmica entre esses 2 versículos, nós estudamos exaustivamente sobre a questão das 2 criações, que é um tema muito polêmico dentro da teologia, mas nós não vamos aqui no nosso curso abrir mão de nada que a Bíblia trate. Nós vamos nos aventurar realmente no estudo da palavra. Então, nós falamos sobre esta teologia, que é muito importante, que é a questão das 2 criações e da entrada do pecado no mundo, que provocou um caos que resultou em todo esse trabalho do nosso Deus Criador. Falamos sobre a criação e a queda de Satanás, que antes era chamado de Lúcifer, antes dele se rebelar contra Deus. Aí então vimos a entrada do pecado no mundo através da queda de Satanás e da rebelião dele, trazendo para junto de si 1/3 dos anjos criados por Deus. Agora nós vamos começar a tratar de outros aspectos da criação, desde que já tenhamos entendido que Deus criou primeiramente o mundo mineral, aonde Satanás reinava antes da sua queda. Depois da queda, Deus trouxe a organização ao caos, que foi provocado pela queda de Lúcifer, e então Deus criou o mundo como hoje nós o conhecemos, o mundo vegetal e animal e também mineral. E neste mundo ele colocou o jardim aonde ele criou o homem. Tudo isso nós vamos ver a partir de agora, ok? Isso aqui é um resumão de tudo que foi visto já nas mais de 30 aulas que nós já oferecemos a vocês. E tudo isso está aqui no canal Palavra Viva, na nossa playlist Panorama Bíblico. Você vai lá e vai abrir e você vai ter acesso a todo este estudo detalhadamente. Agora vamos entender como é que vai se dar o estudo da Bíblia. Os períodos, eles são definidos em ordem cronológica, ao longo da história da humanidade, facilitando o seu entendimento. Então nós vamos começar falando sobre Deus e o tempo. Deus, na eternidade passada, cria o tempo. Guarde bem essa expressão, eternidade passada. Vamos voltar a ela daqui a pouco. Nós podemos ver em Gênesis 1,
versículos de 3 a 5. Disse Deus, haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Deus cria a luz e chama a luz dia e as trevas noite. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Desculpe. Gênesis 1, de 3 a 5. Na sequência, Deus cria os luminares no céu para separar o dia da noite e para que sejam por sinais, estações, dias e anos. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Agora, queridos, prestem bem atenção. Deus, ele está fora do tempo. Nós vamos usar só para elucidação as expressões eternidade passada e eternidade futura. Por que eu estou dizendo isso? Porque são expressões que elas não fazem sentido na realidade. Porque não existe uma eternidade passada. A eternidade é eternidade, é fora do tempo. Não existe tempo na eternidade. É um tempo eterno. O tempo kairos de Deus, né? O tempo eterno. Não o tempo cronos, que é este tempo no qual nós estamos inseridos. Então, dentro da realidade do tempo cronos, faz sentido falar sobre eternidade passada e eternidade futura. Mas quando nós entramos na dimensão do tempo kairos, que é o tempo eterno, isso não faz mais sentido. Portanto, nós vamos usar essas expressões só para elucidação, para entendermos, né, dentro da nossa realidade, o que nós vamos tratar do ponto de vista eterno. Nós estamos sujeitos aos termos presente, passado e futuro, mas Deus não. Para ele, tudo está pronto. Quando Deus começa a fazer algo, ele já terminou. É difícil a gente entender isso. Eu compreendo você, meu aluno, se você estiver meio confuso agora. Porque é muito difícil de entender. Por quê? Porque isso não faz parte da nossa experiência natural. Se Deus falasse, se manifestasse a nós em termos de eternidade, não entenderíamos nada. Deus tem que nos falar em nossos termos, pois somos seres limitados. Se perguntarmos o que é eternidade, aliás, se eu perguntasse a você, meu aluno, o que é eternidade, o que você me responderia? Bom, eu imagino que iríamos responder algo que nunca teve começo. Mas como pode haver algo que nunca teve começo? Para nós, é lógico que tudo tenha um começo. Algo que nunca terá fim é muito estranho para nós que vivemos nesta condição de tempo, de um tempo que pode ser medido. Como pode algo não ter fim? Para nós é mais fácil crermos que tudo tem fim. Mas Deus é autoexistente. Ele sempre existiu e nunca deixará de existir. Deus está fora do tempo. Ele já criou todas as coisas. Para ele, tudo está pronto. Mas aqui no tempo e no espaço, as coisas estão se desenrolando para nós. Deus é onisciente. Deus é onipresente e é onipotente. Ele sabe todas as coisas, ele está em todo lugar e pode todas as coisas. Quando Deus criou tudo, ele não estava sujeito ao tempo. Deus ele não começou criando e aí então ele esperou, como tendo presente, passado e futuro. Isso nós estamos vivenciando. Para Deus está tudo pronto. Ele anuncia o que vai acontecer antes de acontecer. Eu espero que você esteja conseguindo acompanhar esse raciocínio. Não estou esperando que você entenda tudo de primeira mão, mas que você possa acompanhar. E eu espero que até o final você consiga pelo menos
ter uma compreensão, um discernimento sobre a realidade da eternidade e da temporalidade. No Salmo 139, nós podemos verificar que Deus nos conhece antes de nascermos e em tudo que fazemos. Depois você pode ler com calma todo o Salmo 139. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, a Bíblia usa a expressão sabedoria antes dos séculos. A sabedoria de Deus opera na eternidade. É algo que foge do nosso entendimento humano e limitado. Vamos falar um pouco sobre as eras, ok? Aqui nós falamos sobre o tempo. Agora vamos falar sobre eras. Vamos ampliar um pouco mais o nosso entendimento. As eras, elas são definidas como sendo períodos ao longo do tempo e são marcados por modificações físicas, ou seja, geológicas. Essas modificações, elas são profundas, certo? Então a Terra passa por modificações físicas ao longo do tempo. E essas transformações físicas da Terra é que determina as eras. Então nós temos as seguintes eras, de acordo com a Bíblia. A terra original ou mineral, Gênesis capítulo 1, versículo 1. A terra em caos, Gênesis capítulo 1, versículo 2, por causa do pecado dos anjos, que nós já estudamos. A terra vegetal, Gênesis 1, de 3 a 27, que nós vamos estudar agora, que já estamos estudando. A era do dilúvio, Gênesis 7, 6 a 8 e 14, por causa do pecado da raça humana. A divisão dos continentes em Gênesis capítulo 10, versículo 2. Depois, nós teremos o milênio, lá na frente. Isaías 35 e 2. Como o pecado está restringido durante o milênio, a terra vai ser farta. Aí, então, na sequência, vem o fogo eterno, 2 Pedro 3, de 7 a 13. O pecado será liberado para ver o juízo eterno. E a nova terra, em Apocalipse 21, 11. A terra é a habitação final do homem em comunhão com Deus, certo? Então, eu sei que você já deve ter falado e ouvido falar muito sobre ir para o céu, ir para o céu, ir para o céu. Mas a Bíblia diz que a nossa habitação será na terra. Eu até acredito que no novo corpo glorificado que vamos receber, nós vamos ter acesso ao céu. Como os anjos, como até o Satanás hoje tem acesso ao céu. Nós também vamos ter, eu creio. Mas a Bíblia nos fala que o nosso lugar de habitação é um novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Então é importante notar que, de acordo com a Bíblia, nunca existiram as eras proterozoica, paleozoica, mesozoica e cenozoica, que são eras que são apontadas pela ciência humana. Mas a Bíblia não fala delas. Essas doutrinas, nós acreditamos que elas fazem parte das doutrinas falsamente chamadas ciência. Conforme 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 20 e 21. Paulo diz: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Então Deus, ele não é contra a ciência. Aqui se trata da doutrina falsa, falsamente chamada ciência, e existem muitas doutrinas falsas que se autodenominam ciência e que estão aí sendo pregadas. Bom, terceiro lugar, vamos falar sobre as épocas ou dispensações ou períodos. São períodos de tempo bem definidos na Bíblia, que determinam formas diferentes de Deus se relacionar e se revelar à raça humana na história da humanidade. É Deus agindo num plano organizado, contínuo e claro. E isso vai de Gênesis até Apocalipse.
Então a Bíblia nos mostra, desde Gênesis até Apocalipse, que Deus tem um programa que vai desde antes da fundação do mundo com o único objetivo de resgatar o homem e o planeta Terra. Toda vez que termina uma época, um período, há um juízo da parte de Deus. Nós vamos ver como Deus apresenta o seu plano e Satanás apresenta o seu, que é semelhante, para confundir o homem e desviá-lo do caminho de volta. Deus tem que intervir para o prosseguimento do seu plano redentor. Então Deus vai intervindo na história e vai como que coordenando os fatos para que as coisas caminhem em direção ao cumprimento do seu propósito eterno. A Bíblia diz que ninguém vai frustrar os planos de Deus. Ele vai fazer todo o seu conselho até o fim, de acordo com Isaías 46, versículo 9 a 10, onde Deus diz: o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Agora, você pode pensar, será que Deus erra? Ele tenta fazer de uma forma e depois muda porque não deu certo? Não é isso absolutamente. Deus, agindo através do tempo, mostra um único plano. Desde o primeiro instante, depois da queda, Deus estende a sua mão para arrancar o homem de Satanás, pois o homem tornou-se escravo de Satanás na queda. A prova é que há começo, meio e fim. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em Apocalipse 20, versículo 1, e viu um novo céu e uma nova terra. Os dois últimos capítulos da Bíblia descrevem sucintamente como é este novo céu e esta nova terra. Entre Gênesis 1 e Apocalipse 21, veremos Deus resgatando o homem através do seu plano redentor. Então Deus, ele vem resgatando o homem. Nós veremos então Deus fazendo isso. Deus, por sua onisciência, sabia que ia acontecer dessa forma, mas ele prosseguiu, criando seres livres, e ele não poderia intervir nas ações desse ser, porque ele é livre. Nós já vimos isso. Deus está executando o plano de uma forma perfeita, onde no final teremos uma criação perfeita, sem a possibilidade de cair, sem a possibilidade de pecar. Em todo o começo do período, Deus vai revelar ao homem a sua vontade. Então, no começo do período, Deus revela a sua vontade. Essa revelação é bem organizada, como tudo que Deus faz, e se manifestará em 3 áreas: governo, palavra e adoração. Na área de governo, como o homem deve governar a terra, os seus bens, o seu país. Na área da palavra, o que o homem tem que proclamar. E na área da adoração, a maneira como adorar a Deus. As épocas, períodos ou dispensações da revelação do plano de Deus ao homem são: primeiro, inocência, inicia com a criação do homem e termina com sua queda e seu julgamento. Gênesis capítulo 2 e 3. Qual é o juízo no final desse período? A expulsão do Éden. 2. Consciência, compreende entre a queda e o dilúvio. O homem reconhece o bem e o mal, porém se decide pelo mal. Gênesis 3, 7 até o 7, 24. O juízo aqui é o dilúvio. Terceiro, nações, autoridade humana. Abrange o tempo entre o final do dilúvio até a construção da Torre de Babel. Gênesis 9, 11 até 11, 9. O juízo é a confusão das línguas. Quarto, promessa. Começa com a promessa a Abraão, que Deus outorgou, exigindo em contrapartida a fé. Gênesis 12, Êxodo 1. O juízo, cativeiro egípcio. O quinto período é o período da lei. Tem o seu início com a entrega dos mandamentos no Sinai, Êxodo 19, e termina no Gólgota com a morte de Cristo. Romanos 10, 4, Gálatas 3, 13. O juízo, a dispersão mundial dos judeus. Deus profetizou isso bem antes, lá em Deuteronômio 28, versículos 63 a 64. Sexto período é a graça.
A igreja, né, o período da igreja, abrange desde a morte de Jesus Cristo até o arrebatamento da igreja. Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. O juízo, arrebatamento da igreja e tribulação para os remanescentes. E em sétimo lugar, vem o milênio. Principia com a vinda de Jesus em majestade e glória. Mateus 25, 31, Apocalipse 19, 11 a 16. E termina com o juízo final diante do trono branco. Apocalipse 20, de 11 a 15. A isto segue-se o eterno e imutável estado de novo céu e nova terra. Apocalipse 21 até o 22, 5. E o juízo, destruição pelo lago de fogo dos céus e da terra. Ok? Então é isso. Na próxima aula vamos falar sobre a aliança eterna. Vamos dar início ao entendimento de como se deu essa aliança maravilhosa que Deus fez com a humanidade através do sangue de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, meu querido. Que Deus visite você nesse dia de uma maneira especial, com graça, com unção, com poder e autoridade, para que você faça toda a vontade de Deus através da sua vida. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e estaremos de volta em breve com mais um vídeo e mais uma aula do nosso curso Panorama Bíblico. E se você gostou desta aula, curta o nosso vídeo. Se você gostou do canal, inscreva-se e compartilhe a aula com quem você desejar nas redes sociais. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.